Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 18, do versículo 9 ao versículo 16. Bom, aqui o versículo 9, ele fala sobre chamando aqui Oliver Cowdery e também David Whitner como apóstolos, tá bom? No final dessa seção aqui, os versículos vai designar tanto Oliver Cowdery e David Whitner a procurar os outros apóstolos para formar ali o coro dos 12 apóstolos, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o versículo 9, lá para o final a gente volta nele. Então vamos começar aqui no versículo 10, tá bom? Versículo 10 em diante aqui. O versículo 10 é o tema dessa semana, diz assim: lembrai-vos que o valor da alma é grande à vista de Deus. Esse é o tópico central desse discurso aqui, dessa sessão, tá bom? Porque tudo que está escrito aqui é por conta do que o valor da alma é grande à vista de Deus. Por que Cristo ele está organizando a igreja? Porque o valor das almas é grande à vista de Deus. Porque ele vai falar a respeito do arrependimento? Porque o valor das almas é grande à vista de Deus. Por que ele vai falar de convênios? Tudo nessa sessão, porque o valor das almas é grande à vista de Deus. Nós precisamos fazer convênio com o Senhor. Então, tudo gira em torno desse versículo aqui, né? Que o valor das almas é grande à vista de Deus. Bom, há várias maneiras, né, que nós, né, aqui na Terra, achamos de medir o valor das almas, que não é a mesma concepção que Deus tem. Normalmente a gente ver o valor das almas pela capacidade, pela habilidade que uma pessoa tem, ou até mesmo pela beleza física, pelos músculos. Então, a gente acaba rotulando umas pessoas melhores do que as outras. Mas Deus, ele não vê dessa maneira. Toda alma, ela é preciosa a Deus. Não só isso, que toda alma é preciosa a Deus, mas toda alma tem o mesmo valor para Deus, né? Não dá para mim fazer uma lista de pessoas que têm menos valor para Deus do que eu. Porque Deus, todos têm valor e todos têm o mesmo valor para Deus, tá bom? A minha alma não tem mais valor do que a sua alma, ou a sua alma não tem menos valor do que outra alma. Todos temos valor para Deus. Não só temos valor, como todos temos o mesmo valor para Deus, tá bom? Então não dá para fazer uma lista aqui, esse aqui tem mais valor para Deus do que esse outro aqui. Então, conforme explicamos aqui, Deus ele tem uma concepção diferente, né, do valor aqui. Bom, vamos rapidinho aqui, falando sobre o potencial, né? O nosso potencial, a palavra potencial é algo que podemos alcançar. O Thomas S. Monson, ele vai trazer aqui eu anotei uma citação dele que fala do nosso potencial. O valor de nossa alma é o potencial de nos tornarmos semelhante a Deus, tá bom? Então, ele vai falar sobre isso, eu vou ler daqui a pouco exatamente aqui. Bom, também essa questão do valor das almas, qual é o valor da alma? Como que a gente vai medir, né? As coisas a gente consegue medir o valor, por exemplo, uma caixa de som, né, ou um aparelho de som, tem aparelhos de som que são mais potentes, por isso eles têm mais valor. Mas não é assim com a alma dos filhos dos homens, né, com nossa alma para Deus. Todos temos o mesmo valor para Deus. Não é medido em qualidades ou obediência, não é isso que faz medir a alma, o valor da alma para Deus. Então, qual é o valor da alma? Bom, o preço de algo está no valor que se paga. Tá bom? E qual foi o valor que Deus ele pagou pela minha alma ou pela sua alma? É o próprio sangue dele, o sacrifício expiatório. Veja, o preço mais caro que pode existir, um sacrifício eterno e um sacrifício infinito. Então, o valor da alma é infinito, o valor da alma ele é eterno por conta do sacrifício infinito e o sacrifício eterno que o próprio Cristo fez por nós. Então, antes de pensarmos que uma alma tem menos valor, devemos lembrar que foi o mesmo sacrifício que Cristo fez pela minha alma e pela alma das outras pessoas. Veja o que responde aqui o versículo 11. Pois eis que o Senhor vosso Deus, Redentor, sofreu a morte
na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Algo bem legal aqui nesse versículo 11, né, e que às vezes nós devemos prestar atenção, é que algumas pessoas acabam pensando, se eu estou castigando, eu não amo, se eu estou sofrendo, se Deus está fazendo eu sofrer, ele não me ama. Não é isso. O próprio Cristo é exatamente o contrário. Por amor a nós, o próprio Cristo sofreu. Tudo sofreu por nós. Né? Então, o amor é sofredor, conforme diz lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, né? Fala sobre o amor. O amor é sofredor, o amor tudo suporta. Então, é por amor. Então, veja que o amor de Deus levou ele à dor. Tá bom? Ele sofreu por nós. Então, aqui falando do valor da alma, é o valor que se paga. E o valor que foi pago pela nossa alma foi o sacrifício do nosso filho, do nosso irmão Jesus Cristo. Bom, então o sacrifício de Cristo é o valor de cada alma. Então, por isso, a alma ela tem grande valor à vista de Deus, tá bom? Aqui, então, falando sobre a alma, né? Aqui eu coloquei aqui. Vou ver. Eu peguei um discurso, inclusive foi usado também no Evangelho em Perspectiva ontem, um canal muito bom que faz o estudo do Vencegme. Eu recomendo aí o Evangelho em Perspectiva. Aqui, eles usaram lá, e no manual do Vencegme também recomenda esse discurso aqui, da Joy D. Jones, tá bom? É um discurso da conferência de 2017, e ela fala algumas coisas bem interessantes lá. Na época, ela era presidente da primária. Ela traz algumas citações do presidente Brigham Young e de Thomas S. Monson. O presidente Brigham Young, ele diz assim, ó, o menor e mais inferior de todos os espíritos que vivem sobre a terra hoje. Vale mais que muitos mundos. Não importa o que aconteça, sempre temos valor diante dos olhos de Deus. Né? Então, veja que uma alma ela vale muitos e muitos mundos. Né? Aqui parece um paradoxo, né? Porque nós olhamos para esse imenso universo que estamos, constelações, e a gente parece tão pequenininho, até a Terra parece tão pequenininha, né? Para quem estuda as constelações e tudo. E olha, a alma ela é tão preciosa quanto todos esses mundos aqui, de acordo com o que Brigham Young falou. O presidente Thomas S. Monson disse perfeitamente quando declarou: o valor da alma é a capacidade de tornar-se semelhante a Deus. Então, essa palavra capacidade ou potencial é algo que irá acontecer, que irá se tornar. Nós se tornamos também mediante a expiação de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo ela apaga os nossos pecados, mas também ela tem o poder capacitador de nos melhorar, de nós nos tornarmos melhores pessoas. Não somente ser perdoado dos pecados, mas se tornar pessoas melhores, por conta da capacitação que a expiação de Jesus Cristo tem sobre nós. Aqui ela também dá um exemplo, né? Para ficar bem claro, ela traz um exemplo falando sobre valor e sobre dignidade, né? Aqui ela fala duas palavras, né? Valor e dignidade. O valor, ela fala que o nosso valor, o valor específico que nós devemos ter, é o valor que Deus nos dá. É esse valor que nós devemos enxergar. É como Deus nos enxerga, ou seja, o potencial que nós temos de se tornar semelhante a Ele. E não o valor que o mundo nos dá, conforme a gente acabou mencionando aqui, né, que o mundo, ou até mesmo nós, né, acaba dando mais valor a uma celebridade, ao, a uma pessoa pela aparência física ou condição financeira, e não é assim que Deus ele vê, tá bom? Então, aqui ela fala sobre o valor, que o nosso valor perante Deus ele não diminui, tá bom? E aí, então, ela fala sobre a dignidade. A dignidade é diferente. Quando nós pecamos, tá bom? Nós nos tornamos menos dignos. Mas o nosso valor não é alterado por conta da nossa indignidade, por conta dos nossos pecados. O nosso valor continua inalterado, tá bom? Tem um exemplo também que eu gosto muito no YouTube. Deixa eu ver se eu pego aqui, é de um palestrante. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá lá no YouTube, se inscrever lá assim, ó. Não deixe que ninguém tire seu valor. Quanto vale essa nota de R$ 100? O palestrante é o Daniel Godry.
né? Ele faz o seguinte experimento, né, com a plateia ali ao vivo. Ele pega uma nota de R$ 100 e ele pergunta, quanto vale essa nota aqui de R$ 100? É óbvio, né? Aí alguns responderam R$ 100. Só que aí estava fraca, ele falou, não, eu quero que todo mundo me responda quando eu perguntar, tá bom? Então, quando eu perguntar, todo mundo responde. E aí, então, ele faz a experiência falando, quanto vale essa nota de R$ 100? Aí toda a plateia diz, R$ 100. Ele falou, e se eu dobrar essa nota, quanto ela vale? R$ 100. E se eu amassar essa nota, quanto ela vale? R$ 100. E se eu jogar ela no chão? Quanto vale essa nota? R$ 100. Ele vai lá e pula em cima da nota. E se eu pisar nessa nota aqui, quanto ela está valendo agora? R$ 100. Se jogar na lama, R$ 100. E aí, então, tem um ensinamento importante aqui, que o nosso valor, ele não é alterado, né, mesmo que estejamos amassados na lama. Então, uma coisa é dignidade, tá bom? A dignidade, ela vem por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Mas o nosso valor, ele não altera para Deus, tá bom? Nós somos altamente valorosos para Deus. Todos temos o nosso valor ali. Bom, vamos lá aqui, falando sobre o amor, né? Como que tem uma pergunta no manual aqui? Como que Deus demonstra que você tem grande valor para Ele? Então, como Deus ele demonstra que eu tenho grande valor para Ele, tá bom? É justamente pelo sacrifício do Filho dele. E aí tem uma escritura que é João 3,16, tá bom? Eu gosto de mudar aqui o jeito da palavra, do jeito de falar. Eu aprendi com a irmã Marli isso. Eu vou mudar aqui o nome, tá bom? Vou colocar o meu nome, mas cada um deve colocar o seu nome. Então, a escritura João 3,16 diz assim: porque Deus amou o Vanderlei, ou a Maria, ou o Paulo, porque Deus amou o Vanderlei de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o Vanderlei, ou a Maria, ou o Paulo, né, para que o Vanderlei que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o valor que eu tenho para Deus? Como Deus demonstrou o seu valor, o quanto Ele me ama, né? Por meio de entregar o seu próprio filho para que eu possa ser resgatado, voltar a viver com ele, tá bom? Vamos continuar lendo aqui o restante dos versículos, tá bom? De Doutrina e Convênio, é muita coisa para falar. Seção 18, versículo 12 e o 13, diz assim: E ressuscitou dentre os mortos, para trazer sobre si os homens, a todos os homens, sobre condição de arrependimento. E qual grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Então aqui ele fala, o valor das almas é grande à vista de Deus e ele faz com que todos os homens voltem a ele. Todas as pessoas vão ressuscitar, porque Deus as ama, tá bom? Versículo 14 ao 16 aqui, aí a gente fecha com um comentário aqui. E é o final do estudo de hoje. Versículo 14 em diante aqui, até o 16 diz: Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, qual grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai? E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, qual grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas? Bom, aqui, quando o Senhor ele faz nessa revelação, ele dá essa questão numérica aqui, na verdade não é uma questão numérica, né? Ele fala que o valor da alma é grande à vista de Deus. E se nós, clamando arrependimento às pessoas e trouxermos a Deus, né? Olha, ele fala trazer a Deus. Então, primeiro eu tenho que ir também, senão não é levar a pessoa e ficar embaixo, né? A gente não consegue levar uma pessoa se a gente não está indo também. Então, é trazer uma alma junto de Deus. Qual grande será a vossa alegria com uma só alma que tiverdes trazido? E aí, então, ele faz a questão aqui, mas não é numérica, né? Ele fala, e qual será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas? Algumas pessoas podem pensar que é quantitativo aqui, né? Quanto mais almas eu trazer, mais felicidade eu vou ter. Não, o valor das almas é igual. A felicidade vai ser igual, tá bom? A felicidade por ter mais almas lá vai ser mesmo, porque o valor das almas são igual perante Deus. Todos têm valor perante Deus. Então, esse versículo aqui,
ele não é algo quantitativo, tá bom? Não é questão de quanto mais pessoas eu levar para Deus, mais feliz eu vou ser. A felicidade ao lado de Deus, ela é plena, completa, tá bom? E devemos ajudar quantas pessoas puder chegar aí, e principalmente a gente chegar também, né? Até essa salvação. Bom, aqui também nessa questão de trazer a alma, eu lembrei aqui de Doutrina e Convênio, seção 4, versículo 4, que diz assim: porque eis que o campo já está branco para a ceifa, eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Então, a primeira alma que eu tenho que levar ao Senhor é a minha mesmo, né? Então, a pregação do Evangelho ajuda nessa questão também de levar a nossa própria alma a Deus, porque estamos obedecendo o mandamento do Senhor. Ó, vou finalizando aqui a mensagem, né, compartilhando o meu testemunho, tá bom? Eu sei que mesmo que eu fosse a única pessoa sobre a face dessa terra, eu sei que o Salvador Jesus Cristo ainda assim viria e ele sofreria pelos meus pecados para que eu fosse salvo. E isso é individualmente para cada pessoa. Mesmo que você fosse a única pessoa sobre a face dessa terra, ainda assim ele viria e sofreria por você, assim como ele sofreu por mim. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo é para todas as pessoas, para todo mundo, mas ele é também individual para cada pessoa. Devemos imaginar a expiação de Cristo, o sofrimento de Cristo, como se fosse uma fila. É algo pessoal que ele fez para cada uma das pessoas, um sacrifício infinito e eterno. Então, agora, se alguém perguntar qual é o valor de uma alma, nós devemos saber o preço que foi pago, que foi a expiação de Cristo, um sacrifício infinito e eterno. Portanto, o valor das almas ele é infinito e eterno. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.